Eu não sei quanto a você, mas eu prometi a minha mãe levar o bigode do Hitler para escovar os sapatos lá de casa. A Segunda Guerra Mundial colocou em campos opostos todas as grandes potências mundiais: Alemanha, Itália e Japão, versus a França, antes de ser ocupada, a Grã-Bretanha e, a partir de 1941, a União Soviética e os Estados Unidos. Ah, e também a China, que já estava lutando contra o Japão e resolveu entrar na festa. Esses estados foram os principais responsáveis por conduzir a guerra, devido a seus potenciais econômicos e poderio militar. Mas é claro que cada um dos lados do conflito contou com apoios, às vezes decisivos, de outros países, entre eles o nosso querido Brasil. Primeiramente, as grandes metrópoles contaram com soldados, recursos e bases militares de suas colônias. Pois é. E é por isso que mais de 1 milhão de soldados africanos lutaram tanto no norte da África, quanto na Europa e no Japão. Em segundo lugar, além das colônias, participaram da guerra dezenas de estados com menor poderio militar e econômico. Países como a Hungria e a Romênia, que eram governados por ditaduras nacionalistas e anticomunistas. Esses contribuíram do lado do eixo, que recebeu também o apoio de diversos movimentos nacionalistas de países independentes. Esse foi o caso da Índia, onde uma parte importante do movimento de independência lutou em colaboração com o eixo para derrotar seus colonizadores ingleses. Manja aquela história de inimigo do meu inimigo é meu amigo? Bem por aí. Já os aliados, além das suas imensas colônias francesas e britânicas, contaram com países independentes como a Austrália, o Canadá, a Grécia, a Etiópia, a Iugoslávia e o Brasil. Sim, o Brasil. Então, antes de tudo, para nós contarmos essa história, a gente precisa responder uma grande questão, que é: por que o Brasil entrou na guerra? Bom, quando o conflito estourou, o Brasil era governado por ninguém menos que Getúlio Vargas. Ele que tinha assumido o poder após a Revolução de 30 e posteriormente ampliado seus poderes por meio de um golpe de Estado em 1937. Então assim, nessa época, ele estava mandando mesmo. E não por acaso, ideologicamente, seu governo não estava lá muito longe daquele defendido por Mussolini na Itália. Então, vamos olhar as similaridades com calma. O regime varguista era nacionalista, autoritário e anticomunista. Mas, entretanto, durante seu governo, tornou-se inimigo dos integralistas, que eram, a grosso modo, uma versão BR do nazismo e que havia ganhado bastante força nos anos 30, com direito inclusive a grupos paramilitares uniformizados. O grande líder dos integralistas era um sujeito chamado Plínio Salgado, que chegou a contar com cerca de 80 mil partidários. E também vai destacar que, além dos integralistas, existiam vários movimentos nazistas ligados a comunidades de imigrantes. Pois é, com mais de 2.800 filiados em 17 estados, o Brasil chegou a ter a maior seção do Partido Nazista fora da Alemanha. Mesmo não chegando ao poder, os integralistas e os nazistas do Brasil causaram bastante nos anos 30. Os grupos militares liderados por Plínio atacavam manifestantes de esquerda em diversas ocasiões e arriscaram um golpe de Estado em 1938. Além disso, no interior de São Paulo, um proprietário rural, filiado à Ação Integralista Brasileira, chegou a estabelecer um campo de trabalhos forçados para crianças negras órfãs, que é provavelmente a coisa mais horrorosa já feita em território nacional. Neste campo, colocaram suásticas das bandeiras aos tijolos, como símbolo de sua afinidade com o movimento hitlerista. Pois é, gente, muito mais pessoas do que você imagina compravam as ideias do eixo. Agora, com o Vargas, foi um pouco mais complexa a relação. De início, ele chegou a se aliar aos integralistas, mas, eventualmente, as relações azedaram e Vargas passou a persegui-los. E essa é a grande questão para entender o Vargas na Segunda Guerra Mundial. Apesar de ele ser ideologicamente próximo do eixo, ele nunca foi de fato um aliado. Inclusive, quando começou a guerra, Vargas procurou se manter neutro. Queria preservar o país fora da guerra para poder tirar proveito da desestruturação econômica que o conflito trazia para o resto do mundo. Entretanto, a neutralidade não iria durar até o fim da guerra. E na hora de decidir para que lado o Brasil estaria, Vargas não optou por sua afinidade ideológica. Ele escolheu o lado da guerra pensando naquilo que fazia mais sentido comercial e militar.
No começo de 1942, pressionado pelos Estados Unidos da América, Vargas permitiu o estabelecimento de bases americanas em Fernando de Noronha e em alguns pontos da costa do Nordeste. Os Estados Unidos eram, naquele contexto, o país que mantinha relações comerciais mais estreitas e constantes dentre os grandes protagonistas da guerra. E, enfim, mesmo sem declarar oficialmente a guerra contra o eixo naquele momento, o simples fato de o Brasil ter permitido uso militar dos seus territórios pelos aliados colocou o Brasil na mira de submarinos alemães e italianos. E, gente, sem brincadeira, nessa hora começaram a afundar um monte de navios brasileiros na costa. Estes eram navios que levavam suprimentos para o Reino Unido com o objetivo de auxiliar na resistência às pesadas investidas de Adolf Hitler. A morte dos brasileiros nesses navios atacados pelas forças do eixo gerou grande comoção. Essa comoção fortaleceu a já grande pressão para que o Brasil entrasse na guerra. Então, além da pressão externa por parte dos aliados, passou a haver grandes manifestações populares pedindo que o governo deixasse de ser omisso e se engajasse no conflito. Justamente neste contexto, em agosto de 1942, que o Brasil declara guerra ao eixo. Newest ally of the United Nations, Brazil. Mas na prática, essa declaração não significou muita coisa. Quer dizer, 2 anos haviam se passado e o Brasil não atacou, nem teve que se defender de ameaças mais sérias. A única mudança foi que aumentou o temor e as preocupações com as possíveis investidas do eixo. Para falar a verdade, nessa época era comum dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para a Europa. Então, os protestos voltaram, exigindo desta vez que o Brasil contribuísse enviando tropas expedicionárias para o fronte europeu. Aliás, os próprios militares tinham interesse em prover às Forças Armadas brasileiras de experiência de combate internacional. E para os aliados, que já haviam perdido milhões de soldados na guerra, não seria nada mal contar com uma forcinha para chegar à vitória. E foi assim que, em julho de 1944, o Brasil enviou suas forças expedicionárias para a guerra. Ou seja, finalmente, a cobra foi fumar. A FEB era composta por pouco mais de 25 mil militares do Exército e da Força Aérea. Era, portanto, uma tropa enxuta, isto é, se comparadas às tropas das grandes potências. Mas, ao lado das forças de diversos países aliados, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira contribuíram bastante para as operações que impuseram a derrota final ao eixo na Europa. Eles receberam treinamento de instrutores norte-americanos em bases localizadas no litoral brasileiro e na Itália, sem contar que estavam submetidos ao comando e às estratégias traçadas pelos Estados Unidos e demais potências aliadas. Os combatentes da FEB foram travados na Itália ao longo das 2 últimas fases da guerra na Grande Bota. O rompimento da linha gótica, que era um sistema de defesa no norte da Itália com o intuito de impedir ou de retardar o avanço dos aliados rumo à Alemanha, e também a ofensiva final contra o fascismo italiano. Naquela altura do campeonato, Mussolini já tinha apanhado na África, na Sicília, no Sul e até mesmo em Roma. Inclusive, em Roma, chegou até a ser preso, mas eventualmente foi resgatado pelos alemães. Mesmo quando os pracinhas chegaram, o cara ainda estava lá, vivão, na cidade de Saló, no norte do país. Lá, ele estabeleceu um governo fantoche de Hitler, protegido pelas tropas alemãs. Lá não tinha só a galera da FEB não, tinha gente de tudo quanto é canto. Era uma verdadeira torre de Babel, com brasileiros, gregos, sul-africanos, canadenses, poloneses, indianos e neozelandeses. As tropas brasileiras incluíam 3 batalhões de infantaria e força aérea, que ajudaram a forçar o recuo da linha de defesa formada pelos batalhões alemães e italianos na Cordilheira dos Apeninos, e segurou os caras lá até o final da guerra na Europa, em maio de 1945. Agora, para dentro das fronteiras do Brasil, tiveram várias mudanças e ações. Com a declaração de guerra ao eixo em 42, todos os alemães, italianos e japoneses passaram a ser tratados como suspeitos de colaborar com o inimigo. Com isso, aumentou tanto o preconceito da população com relação a esses imigrantes, quanto a arbitrariedade das políticas de Estado para controlá-los. E era muita gente. Afinal, o Brasil tem as maiores populações de origem italiana e de origem japonesa do mundo, além de ter no sul do país uma gigantesca colônia alemã. Essa galera sofreu diversas formas de repressão. Suas associações, rádios e jornais foram fechados. Foi proibido o uso e o ensino de seus idiomas, sem contar com as diversas prisões e deportações.
E, gente, é muito importante destacar que, de fato, dentro dessas colônias existiam apoiadores desses movimentos. Haviam alemães nazistas, italianos fascistas e japoneses imperialistas. Entretanto, não era o caso de todo mundo. Aliás, não era um movimento geral o bastante para justificar qualquer tipo de perseguição dessa natureza. Foram pequenas minorias dentro desses grupos que, de fato, fizeram qualquer ação em prol dessas ideologias. Ainda assim, a repressão do Estado e o preconceito difundido entre a população atingiram os imigrantes como um todo. Foi nessa época que o Clube Germânia, que congregava imigrantes alemães em São Paulo, teve que mudar seu nome para Clube Pinheiros. E a mesma coisa aconteceu com times de futebol. Por exemplo, em 1942, logo depois da declaração de guerra, o Palestra Itália, de São Paulo, virou Palmeiras, assim como o Palestra Itália, de Minas Gerais, virou o Cruzeiro. Enfim, no caso dos japoneses que viviam no Brasil, o fim da guerra apenas acirrou os conflitos. É que a ideologia propagada antes e durante a guerra afirmava que o imperador era basicamente um deus imortal e que o Japão estava destinado a vencer. Mais que isso, que um japonês de verdade nunca aceitaria a derrota. Como muitas das colônias japonesas estavam distantes das grandes cidades, as informações quase não chegavam e não tinha muito como saber direito o que estava rolando. E como as autoridades brasileiras estavam perseguindo suas colônias e as impedindo de ter associações, jornais e escolas, os japoneses tinham suas razões para não confiar no que diziam os brasileiros. Então, quando a guerra acabou e os brasileiros noticiaram isso, uma parte da galera se recusou a acreditar na derrota do Japão. Eles diziam que era uma grande mentira e uma propaganda do inimigo. Inclusive, um pequeno grupo de imigrantes que permaneciam leais à verdade de que o imperador e o Japão eram invencíveis passou a se organizar em uma associação clandestina que entre 1946 e 1947 partiu para o terrorismo. Fundou-se aí a Shindo Renmei, que em português significa Liga do Caminho dos Súditos. Os membros desse grupo diziam que aqueles que acreditavam na derrota do Japão eram os corações sujos. E eles iam até a casa desses traidores com um bilhete exigindo que se suicidassem com uma espada, segundo as tradições de seu povo. Caso recusassem, e pelo que se sabe, ninguém aceitou, eles eram mortos a tiros ou a golpes de espada. Estima-se que a Shindo Renmei tenha assassinado 23 japoneses e deixado mais de 147 feridos. Isto é, só entre os que aceitaram a ideia de que o Japão havia perdido a guerra. A ação desse grupo gerou terror nas colônias japonesas e em seus arredores, aumentando ainda mais o preconceito contra os imigrantes, incitando, inclusive, tentativas de linchamento de japoneses em São Paulo. E tudo isso aconteceu já depois do final da guerra. Como geralmente acontece, o final de um conflito não significa o fim da violência. Mas, entretanto, pode-se dizer que a decisão de mandar o Brasil para a guerra foi acertada, ainda que tenha trazido suas mazelas. A França e a Inglaterra já haviam nos mostrado que a omissão pode ser tão nociva quanto a participação, às vezes até pior. Fato é que o lado escolhido foi dos vencedores, algo que contribuiu com as relações internacionais de nossa terra. Nada, nós deixamos nossa marca em um dos momentos mais sombrios de toda a história. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço. Tchau, tchau.